Amém? Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós estamos passando aqui para deixar uma palavra ao coração dos irmãos, para que Deus venha falar ao nosso coração. E a palavra de Deus está em 2 Reis, no capítulo 6, versículo de número 8, que está escrito assim: E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com os seus servos, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: Guarda-te de passares em tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com esse incidente o coração do rei da Síria, e clamou aos seus servos e disse: Não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: Não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: Vai e vê onde está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: Eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros, e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que o exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, o que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. E orou e disse o Senhor: Peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Amém? Amém. Eu quero abrir também aqui outro capítulo, que está em 2 Reis, no capítulo 2. Glória a Deus. No capítulo 2, 2 Reis, no capítulo 4, e versículo 38. Voltando Eliseu a Gigal, havia fome naquela terra, e os filhos do profeta estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: Ponha a panela grande ao lume e fazei um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo e apanhou ervas e achou uma parra brava, e colheu dela a sua capa cheia de coloquitidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conhecia. Assim tiraram de comer para os homens. Sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, a morte na panela. Não podemos comer. Porém ele disse: Trazei, pois, a farinha, e deitou na panela. E disse: Tirai de comer para o povo. E não havia mais mal nenhum na panela. Glória a Deus.
Amém. Irmãos, eu quero dar uma reflexão, uma palavra, em cima desses 2 capítulos que ora acabamos de ler. O primeiro que nós acabamos de ler, nós observamos que Eliseu orou para que os olhos para que os olhos de seu servo Geazi se abrissem. E nesse texto de 2 Reis, no capítulo 4, nós observamos que havia morte na panela, ou seja, estavam se alimentando, foram comer veneno, né? Glória a Deus. Então, nessa noite, a palavra que eu quero deixar para os irmãos que estão aí ouvindo, que os irmãos possam se alimentar dessa palavra. A primeira pergunta é, queridos, glória a Deus, do que você está se alimentando? Nós observamos que eles se sentaram ao redor do profeta, havia fome naquele lugar, e o profeta mandou alguém colher ali algumas ervas, e sem saber, alguém colheu ervas que era veneno, louvado seja Deus. E quando eles colocaram ali, fizeram aquele caldo para se alimentar, alguém grita e diz assim: homem de Deus, há morte na panela, vamos comer veneno? A primeira pergunta é: do que nós estamos nos alimentando, irmão, nesses últimos dias? Será que você está se alimentando da palavra de Deus, do Salmo 119, que diz: lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho? Será que você está se alimentando da palavra que diz em Mateus 4,4, que Jesus estava sendo tentado pelo diabo e ele teve, aleluia, ali naquele momento aquela guerra, porque ele estava com fome, com sede, e ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que você está se alimentando? Glória a Deus. A segunda pergunta que eu quero fazer nessa noite, para os irmãos que vão ouvir aí, que vão assistir esse vídeo, a primeira é: o que você está se alimentando? A segunda é: o que você está vendo? Será que Satanás não está querendo que, infelizmente, muitos crentes estão perdendo a visão, o foco de Deus nesses últimos dias, no meio dessa guerra, dessa enfermidade? Todos os dias alguém abre o celular e a primeira coisa que pergunta é: quantos morreu, quantos vão morrer, até quando vai durar isso? Ou seja, o diabo está querendo que você só veja aquilo que ele está mostrando. E a Bíblia vai dizer que precisou Geazi receber uma oração de um homem de Deus e dizer assim: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. O que você está vendo? E diz a Bíblia que depois da oração, aleluia, os olhos dele se abriram. Antes ele disse: ai de nós. Agora diz a Bíblia que eles olharam e viram todos rodeados de soldados e cavaleiros e carros de fogo. Por quê? Porque o diabo sempre vai querer tirar a tua visão para colocar naquilo que não vai te edificar, naquilo que não vai te, aleluia, te levantar. Mas eu venho em nome de Jesus, meus irmãos, aleluia. A primeira coisa: se alimente. Deixa esse veneno, tira esse veneno da tua frente. Se alimenta com a palavra, se alimenta, louvado seja Deus, na oração, no jejum. Busca a presença de Deus, aproveita esse tempo, louvado seja Deus, e busca o Senhor. Glória a Deus. Olha com quem você está conversando, querido. Procura homens de Deus, mulheres de Deus, que te dê conselho, que aleluia, te chame para orar, para buscar Deus. Meus irmãos, o que tem de gente enferma, doente, opressão, depressão, o que tem de gente aí, irmão, aleluia, que parece que Jesus pregava com tanta força, com tanta graça. Quando falava de Jesus, dizia que Jesus era tudo, e agora nesse momento parece que esqueceu daquilo que Deus fez. Sabe o que é isso, irmão? Está deixando de se alimentar, está deixando de comer, está deixando, louvado seja Deus, de orar.
Aleluia, glória seja dada ao nome de Jesus. Havia morte na panela. Ei, tem alguém aí querendo que você coma veneno. Tem alguém aí querendo que você engula, se alimente do que não presta. A Bíblia diz em João 10:10 que o ladrão vem matar, roubar e destruir. E tem crente, irmão, se alimentando mais disso do que da palavra de Deus. De que é aquilo que Jesus disse, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Talvez você tenha passando essa luta, alguém esteja enfermo na sua casa, esteja passando esse problema, mas eu quero te dizer em nome de Jesus, irmão, isso vai passar, mas você tem que se alimentar, louvado seja Deus. A Bíblia diz que o homem de Deus Elias, ameaçado, aleluia, por aquela mulher, ele fugiu no deserto, ele se cansou, se fadigou, mas a Bíblia diz que o anjo chegou para ele, tocou nele e disse, levanta, come, se alimenta, porque grande ainda é a caminhada. Levanta, se alimenta. Você não pode morrer nesse deserto. Glória a Deus. Você não pode morrer nessa peleja. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, a Bíblia diz nesses dois textos. O primeiro é o que você está se alimentando e o segundo é com quem você está orando. Com quem você está andando. Será que quem está contigo crê na palavra? Ou só está enxergando o inimigo? Aleluia. Porque o inimigo ele tem uma forma, irmão, de fazer com que a gente veja aquilo que, aleluia, que ele não quer que a gente veja o que Deus quer mostrar para a gente. Mas ele quer nos tirar a visão. Tanto é que a Bíblia diz que a primeira coisa que quando os inimigos pegaram Sansão foi o quê? Arrancar os seus dois olhos. Tirar a visão. Só que eles não sabiam de uma coisa, que Jesus quando curou aquele cego, aleluia, ele disse ali diante daqueles homens, eu vim para o mundo, para que aqueles que enxergam, aleluia, sejam cegos e aqueles que não enxergam possam ver. Eles não sabiam, mas, aleluia, aquele que serve a Deus, aquele que serve a palavra, aquele que conhece o reino de Deus sabe, irmão, que o reino de Deus não é como o reino do mundo. Para o reino do mundo, enxerga quem não é cego. Para o reino de Deus, enxerga quem é cego. A Bíblia vai dizer que Sansão, depois de cego, começou a enxergar o reino de Deus. Oh, glória! Aleluia. E diz a Bíblia que mesmo ele cego, ele morreu, mas matou mais dos seus inimigos do que, aleluia, em todo o seu ministério. Então eu quero deixar essa palavra para você nessa noite. Peço perdão aos irmãos porque fui nas carreiras. A gente estava ali no interior, estava trabalhando, graças a Deus. Mas receba essa palavra, irmão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Tem alguém do teu lado, esperando que você ore e diga assim, Senhor, abre os olhos dele para que ele venha ver. Em nome de Jesus, eu oro nessa noite, para que você venha enxergar aquilo que você ainda não enxergou. Que você venha ver aquilo que ainda você não viu. Aleluia. Glória a Deus. Eu oro nessa noite para que você venha entender, querido, que nada saiu do controle do Senhor na tua vida. Eu oro nessa noite para que aí nessa tarde você venha sair, aleluia, diante desse vídeo com a convicção, vendo aquilo que ninguém pode ver. Você vai deixar de ver as coisas que o diabo tem mostrado, morte, destruição, enfermidade, doença, e vai passar a enxergar e ver o reino de Deus, que é amor, paz, mansidão, domínio próprio. Louvado seja Deus. E para encerrar, a Bíblia vai dizer em Êxodo capítulo 5, se não me falha a memória, que Deus, quando mandou chamar o povo, libertar o povo, ele disse assim, deixar meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Nós sabemos que deserto não é lugar de festa, irmão. Mas o Deus que mandou tirar o povo e levar para o deserto se responsabilizou. Meu irmão, Deus tem se responsabilizado por aquele que é fiel. Se tu és fiel, se tu estás buscando a Deus, então fica firme em nome de Jesus. Porque Deus não abandonou o seu povo.
Muito obrigado, queridos irmãos. Orais por nós. Em nome de Jesus, receba essa palavra. O que você está se alimentando? A primeira coisa. Segunda coisa, o que você está vendo? Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém.